Imagine um centro medieval com mais de 100 mil habitantes. Pode não parecer muito para os padrões atuais, mas a verdade é que na Idade Média, localidades com uma população dessas eram consideradas como grandes metrópoles. Entre as muitas que existiram ao longo da história está Ani, uma cidade situada na fronteira entre a Turquia e a Armênia, próximo às margens do rio Acurian. Ruínas de igrejas antigas, pontes e construções diversas. Foi isso que sobrou da cidade de Ani, a antiga capital da Armênia medieval. Nos dias de hoje, o complexo histórico faz parte da lista de locais importantes do Patrimônio Mundial da Unesco. Mas, ao longo de sua história, sofreu com muito descaso. No passado, Ani foi uma importante capital, fazendo parte da Rota da Seda e sendo a cidade das 1001 igrejas. Com os séculos, suas ruínas sombrias chamaram a atenção de viajantes. Eu sou o Sidney Góes e você está no passeio. Vem comigo, que no caminho eu te explico. Ani cresceu surpreendentemente quando a dinastia Bagratite governou no norte da Armênia, sendo transformada em um local importante a partir da decisão do rei Ashot III em torná-la oficialmente capital. Ele governou entre 952 e 977, mas o seu sucessor não abandonou a cidade. Pelo contrário, Ismabat II ergueu ainda mais construções. Ele construiu paredes duplas que receberam torres redondas ao norte da região, e com o tempo, muitas igrejas foram construídas. A igreja de São Gregório de Abu-Garestes foi uma das primeiras da capital, construída para a família Pahlavi, muito importante e poderosa na localidade. Ao longo do século XI, muitas outras capelas foram erguidas na cidade, tantas que ela é conhecida como Cidade das 1001 Igrejas. As construções são variadas, indo do preto ao amarelo ao vermelho, essencialmente feitas de pedra de basalto local. Mas o que elas têm em comum é a localização privilegiada, sempre podendo ser vistas de longe do local. Durante muito tempo, principalmente durante o século X, os trajetos comerciais da Rota da Seda fizeram com que Ani prosperasse cada vez mais. Os circuitos foram mudados para que passasse pela cidade, trazendo riquezas aos governantes, que continuaram construindo igrejas. Esse, no entanto, pode ser considerado o auge da capital. Sua riqueza e importância começaram a cair, principalmente depois do saque feito pelos mongóis na cidade no século XIII. Como se já não fosse o suficiente, um terremoto acometeu a região em 1319. As rotas comerciais também já não mais passavam por lá. E a história próspera de Ani termina mais ou menos no século XVI. Pouco depois, ela passou de um centro de comércio e igrejas para uma cidade abandonada, quase fantasma. No seu ápice, a região chegou a abrigar até 100 mil pessoas, além das famosas e numerosas capelas símbolos do cristianismo adotado oficialmente no começo do século X. Foi assim que Ani permaneceu por muitos anos, completamente esquecida. Isso mudou apenas quando viajantes europeus passaram a colocar o local em suas rotas no começo dos anos 1800, curiosos com o estado das ruínas que já tinha feito parte de uma cidade próspera. Mas ainda era muito perigoso passar pela região, visto que conflitos entre impérios otomano, persa e russo estavam acontecendo o tempo todo. E Ani estava localizada entre os limites dos três territórios como uma falha geopolítica. Ainda assim, muitas pessoas viajaram até o local, fazendo relatos sobre a situação da antiga capital. Um exemplo foi o diplomata e viajante escocês Robert Kerr Porter, que em 1817 narrou em seus escritos suas impressões da cidade. Ele escreveu: "Ao entrar na cidade, encontrei toda a superfície do solo coberta de capitéis quebrados, frisos altamente ornamentados e outros vestígios de magnificência antiga." Porter descreveu ainda as ruínas como sombrias. As igrejas são tão solitárias quanto todas as outras estruturas, nas quais o tempo e a devastação deixaram golpes mais pesados, narrou ele. O diplomata afirmou ainda que muitas das capelas estavam bem mais preservadas que outras.
Poucos anos depois, foi a vez do capitão do exército britânico, Richard Wilbraham, em 1839. O símbolo sagrado do cristianismo é introduzido em vários lugares. Enormes blocos de pedra vermelho-sangue, deixados na alvenaria da torre, formam cruzes gigantescas que desafiaram a mão do destruidor muçulmano, descreveu. Ainda assim, demorou muito para que a cidade fosse devidamente escavada e investigada, objeto de pesquisas arqueológicas. Os estudos começaram com o pesquisador Nikolai Yakovlev-Mer, nascido na Geórgia, mas que foi convocado pela Rússia para analisar a região até 1917. As pesquisas de Mer foram muito importantes para entender o passado de Ani, mas o local ainda atrai especialistas de todos os lugares do mundo por sua antiguidade e grandiosidade. Provavelmente, a capital ainda guarda muitos segredos que serão, ou não, descobertos com os anos.